graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã. Como é bom poder, ainda que à distância, podermos ter esse encontro e juntos meditarmos na bendita palavra do Senhor. Junta aí sua família, junta os seus queridos, aquieta seu coração, tira agora tudo que possa atrapalhar sua mente e seu coração na presença de Deus. É momento de culto, é momento de buscar o Senhor de todo o coração. Em nome de Jesus, te exorto então a aquietar o seu coração, a sua alma e realmente voltar-se completamente para o Senhor. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus mesmo antes de ler o texto, pedindo ao Senhor que fale conosco. Que o Senhor abençoe profundamente sua vida nessa hora. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu louvo o Teu nome por essa oportunidade sublime de mais uma vez nos voltarmos para a Tua palavra, prestando culto ao Senhor de todo o coração. Já ouvimos e entoamos cânticos, hinos espirituais ao Senhor, já lemos Tua palavra, já, Deus, tivemos momento de contrição. Agora que vamos, ó Deus, refletir na palavra, meditar na palavra, ouvir a exposição da palavra, ela que é a palavra viva do Senhor, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que a palavra possa nos visitar, nos transformar, nos avivar, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada coração, ó Deus, tira as tristezas, tira a angústia, tira o pavor, tira a ansiedade. Fala, Senhor, a cada coração nessa hora, em nome de Jesus. Visita, Senhor, traga a Tua luz, traga o Teu poder e alimenta-nos com o pão da vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós estamos então meditando, não é? Na carta de Paulo aos Gálatas. Nesse momento nós vamos meditar no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Então abra aí, por favor, Gálatas capítulo 3, versículos de 1 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão tantas coisas que sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Queridos, nós vamos observar aqui duas palavras muito fortes que Paulo está trazendo, levantando nesse momento aqui com os Gálatas. Nós sabemos que ele está escrevendo esta carta para a região da Galácia, aquela discussão se foi para a Galácia do Norte, do Sul. Nós entendemos que o principal é que a carta foi enviada para toda uma região onde haviam igrejas ali que Paulo mesmo plantou. Eles se converteram a Cristo, mas um grupo de judaizantes, pessoas agarradas à lei, ao moralismo, ao legalismo judaico, estavam tentando fazer do cristianismo ele se tornasse preso pelo judaísmo. E nós já vimos aqui que o cristianismo é judaico em suas origens humanas, mas o cristianismo transcende ao judaísmo, né? Ele é o cumprimento de tantas verdades maravilhosas do judaísmo, mas ele é maior do que o judaísmo, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa tendência dos judaizantes de escravizarem os crentes numa busca novamente de justiça própria, de obras mortas da lei para apresentarem diante de Deus para receber a graça, nós estamos então vendo que ele insiste nesse assunto e agora ele continua aprofundando nesse tema. A questão principal aqui, nós vamos verificar que eles estão abandonando a verdadeira sabedoria espiritual.
E aí nós encontramos aqui duas palavras muito fortes. Se nós não entendermos o coração de Paulo, o contexto dele, nós podemos até ficar chocados, estupefatos ou até escandalizados, porque ele traz uma palavra muito dura, né, aos irmãos da Galácia. Ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então, diante disso, eu quero compartilhar essa mensagem com vocês diante da seguinte proposta, nossa proposição ou tema, não é? Exortações contra o abandono da sabedoria espiritual. Exortações quanto ao abandono da sabedoria espiritual. Como nós podemos resistir a essas tendências de abandonarmos a verdadeira sabedoria espiritual? Todos nós temos tendências contínuas de abandonar a verdadeira sabedoria espiritual. E como nós podemos então resistir a esse abandono? Porque estamos diante de exortações e precisamos responder a estas exortações, não só os Gálatas daqueles dias, mas nós crentes de hoje, século 21, diante de pandemia, diante de tantos desafios. Como podemos viver a verdadeira sabedoria espiritual? Já temos compartilhado alguma coisa aqui relacionada a esse tema, mas hoje nós queremos pensar aqui como resistir a essa tendência então de abandonar a verdadeira sabedoria espiritual. E o primeiro aspecto que Paulo traz aqui, eu estava explicando então, ele traz duas palavras muito fortes. Lembrem-se, ele plantou essa igreja, ele discipulou esses irmãos, ele era verdadeiramente o pai espiritual desses irmãos, ele amava esses irmãos, ele estava muito chocado, ele estava sofrendo, Paulo estava angustiado porque eles estavam abandonando o verdadeiro evangelho, se apegando a um falso evangelho, abandonando a verdadeira sabedoria espiritual, para viver na ignorância espiritual como eles estavam antes, queridos. Por isso Paulo está aqui com a palavra tão forte, primeiro essa palavra, ó Gálatas insensatos, é uma repreensão, não é? Uma repreensão dura de pai. Não pense que é diferente, é uma repreensão de pai espiritual, de quem amava profundamente a igreja e tinha interesse. Então isso aqui nos traz uma questão, queridos. Amor não é indiferença. O verdadeiro amor não é indiferença para os filhos fazerem tudo o que quiserem. O verdadeiro amor de um pai espiritual, de um pai carnal, esse amor implica esses momentos às vezes de chamar, não é? De exortar em amor, e às vezes momentos firmes, não é? Como aqui Paulo está fazendo, chamando a eles de insensatos. O que é insensato? No original aqui, queridos, justamente é alguém que abandonou a sabedoria. É alguém sem sabedoria, insensatez, abandono da sabedoria. Por isso o nosso tema, a verdadeira sabedoria, a sabedoria espiritual que vem de Deus para nós e que eles alcançaram em Cristo, mas agora estão abandonando, eles estão vivendo como insensatos, como eles viviam anteriormente. E por isso ele vai usar outro termo forte, quem vos fascinou? A ideia no original aqui é quem enfeitiçou vocês? Quem lançou um encanto místico e vocês ficaram encantados, como que dominados por essa feitiçaria, por este encanto, e estão abandonando o verdadeiro evangelho. Então, o primeiro aspecto aqui, para resistirmos, não é, diante desta exortação, para vivermos na verdadeira sabedoria, nós precisamos assumir, queridos, que qualquer fascinação por sabedoria humana, mística, religiosa ou filosófica, é abandonar a verdadeira sabedoria. E qual que é a verdadeira sabedoria espiritual? Paulo diz, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. João Calvino faz questão de dizer, queridos, que é como se Paulo tivesse trazido um quadro vivo quando ele pregou o evangelho, quando ele expôs o verdadeiro evangelho de Cristo, mostrando a obra de Cristo no Calvário, quando ele diz aqui, perante cujos olhos ele foi exposto como crucificado.
Então, Calvino põe como se Paulo tivesse uma tela viva e eles pudessem estar ali vendo uma cena, a cena real da crucificação, e por isso perante os olhos. Eles não estavam lá no dia da morte de Cristo, mas Paulo trouxe a pregação de forma tão viva que é como se Jesus estivesse morrendo ali perante os olhos dos Gálatas. E eles compreenderam o Evangelho, eles se renderam ao verdadeiro Evangelho. Por isso Paulo está angustiado, por isso Paulo está exortando em amor, dizendo: como é que vocês foram fascinados? Vocês estão se tornando insensatos, vocês estão abandonando a verdadeira sabedoria. Então é um pai, queridos, é um pai cheio de amor, é um pai preocupando-se com a espiritualidade dos seus filhos. E essa é a primeira exortação, não é? Que nós precisamos nos atinar, perceber que estamos perdendo a verdadeira sabedoria quando deixamos de ter os nossos olhos firmados em Jesus, na obra de Cristo, no amor dele que foi oferecido por nós, e nos fascinamos por outras filosofias, por misticismo sem Cristo, por religião, pelo falso evangelho, do moralismo, do legalismo, e nos agarramos a tudo isso. Eu quero dizer para vocês que, como professor de teologia, como teólogo, eu realmente gosto de pesquisar, e já disse para vocês que eu amo as ciências. Ciência e fé não são contraditórios, mas acontece que aqui e ali o mundo da filosofia, da ciência, da literatura, não é, quer roubar o lugar de Deus no nosso coração. As filosofias, ou mesmo o misticismo religioso, experiências místicas, etc. Preste atenção, cuidado com tudo isso. Eu estou me lembrando aqui como então teólogo, convivendo com outros teólogos, aqui e ali alguns fascinados pelo liberalismo teológico, esse encanto, esse feitiço que Paulo está dizendo, uma fascinação por literatura. Já vi alguns teólogos fascinados, e um pregando uma vez numa igreja presbiteriana dizendo que só ler a Bíblia não basta, né? E como se os cristãos reformados lessem só a Bíblia. Nós lemos a Bíblia, ela é a eterna, rica, viva, a palavra de Deus, suficiente para tudo que precisamos viver para a glória do Senhor. Mas não somos ingênuos, nós pesquisamos, somos cientistas pesquisadores de várias áreas das ciências, né, no mundo reformado e outras igrejas cristãs fiéis ao Senhor, mas não abandonamos, queridos, os nossos olhos firmados em Jesus. Quando nós nos entregamos a essa fascinação, como justamente esse pregador estava trazendo, começou a trazer poesia do mundo, não para fazer uma interpretação e uma interpelação ali, que eu acho muito bonito quando a pessoa sabe fazer isso, mas ele estava pondo a literatura humana acima da palavra de Deus. Ele estava pondo palavras de homens acima da palavra de Deus. Fascinação então com filosofias, com materialismo. Tudo que te rouba de Cristo é abandono da verdadeira espiritualidade, é insensatez. Por isso Paulo está sendo duro. Ó Gálatas insensatos, ó Gálatas insensatos. Então, primeiro ensino aqui, queridos, é que precisamos resistir a qualquer coisa que queira roubar de nós a verdadeira fé, os nossos olhos de estarem firmados em Jesus, na sua obra, no seu amor revelado ali onde está a nossa fé e onde é o verdadeiro Evangelho. Outro aspecto que Paulo traz, então, em termos de outra exortação em relação ao abandono da verdadeira sabedoria, está no versículo 2: quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito Santo, a própria pessoa do Espírito Santo, os dons do Espírito, a graça de Deus, a regeneração que veio do Espírito. Isso aconteceu por obras da lei? Então ele está aprofundando, falando ainda da regeneração, da conversão pela fé, pela graça. Quando ele usa aqui fé, é a fé justamente que ele pregou, é a fé do Evangelho, pode ser considerado aqui o próprio Evangelho, não é? Esta pregação da fé, então, que é o verdadeiro Evangelho e que eles são questionados. Então, a questão aqui é qualquer confusão mental e espiritual
de que é possível obter o Espírito Santo por méritos pessoais, é completo abandono da verdadeira sabedoria espiritual. Queridos, é a insistência dele nessa questão, não é? Paulo também escrevendo, mesmo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, ele vai dizer que depois que nós fomos alcançados pelo Evangelho, imediatamente nós fomos selados com o Espírito da promessa, o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, a obra do Espírito Santo na nossa vida. Queridos, há muita gente fascinada, há muita gente tentando comprar as coisas espirituais. Vamos nos lembrar de Ananias e Safira, queridos, que tentaram comprar um espaço, uma espiritualidade, um reconhecimento da igreja, mentindo ao Espírito Santo, mentindo ao Espírito Santo. Eu não sei se você tem observado, mas é impressionante, né? As igrejas que falam sobre essa questão de comprar ou de fazer essa barganha, não é? Isso enche as igrejas, né? Você não acha isso interessante? Por quê, queridos? Porque o ser humano tende a esta fascinação, tende a este engano de que é possível dar alguma coisa para Deus para merecer então estar pronto e merecer alguma coisa de Deus. Temos insistido nisso aqui como Paulo e devemos nos lembrar, nós somos salvos pela graça, nós recebemos o Espírito Santo pela graça de Deus. O Espírito não pode ser comprado, Deus não pode ser comprado, isso é o falso evangelho, isso não é o verdadeiro evangelho. Você não tem como comprar Deus, não tem como, essa negociata, ela acontece aí no contexto das religiões, no contexto dos humanos, com engano de que estamos comprando a Deus, de que foram abençoados, aqueles testemunhos estupendos, mas que só envergonham na verdade, queridos, o Evangelho. Vocês receberam o Evangelho pela pregação da fé? Ou vocês estão tentando comprar o Evangelho? Vocês receberam o Espírito Santo de Deus. É possível comprar o Espírito Santo? É possível comprar alguma coisa de Deus? É possível ser merecedor de alguma coisa? Eu estava me lembrando de uma pessoa que caminhei com ela, que tinha um pouco daquilo que eu já tive, e que aqui e ali nós ainda lutamos, que Deus me aceita por sua graça, ou eu tenho que apresentar alguma coisa para ser recebido por Deus? Que seria assim, eu preciso agradar a Deus. É verdade, todos nós devemos viver uma vida para a glória de Deus. Mas esta vida que é vivida para a glória de Deus, é vivida pela graça, pelo poder do Espírito Santo, pela dependência do Espírito Santo. Isso não pode ser comprado, isto não pode ser comprado, isso é recebido por fé, isso é recebido pelo verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça. Deus nos enviou Jesus, Deus o Pai nos enviou o Espírito Santo, o Pai e o Filho enviaram-nos o Espírito Santo, e nós recebemos o Espírito de Deus, Deus, o Espírito em nossa vida por graça, por misericórdia. Então qualquer ideia na sua mente que ainda aí possa ter qualquer raiz dessa loucura de querer apresentar alguma coisa no altar de Deus para receber dele perdão, para receber o Espírito Santo, fazer penitência, fazer como pessoas fazem, jornada de tantos quilômetros andando, se ferindo, se machucando, para poder então ter algum mérito, receber alguma coisa de Deus. Como temos falado, o dízimo é santo, mas não faça do dízimo uma barganha, não faça de oferta uma barganha, não faça da sua esmola, de uma oferta para ajudar o pobre, uma barganha. Não merecemos, jamais vamos merecer, jamais poderemos comprar o Espírito Santo. Isso nos leva para o último ponto dessa reflexão de Paulo com a igreja da Galácia e para nós hoje, em nome de Jesus. Paulo diz, sois assim insensatos, versículo 3, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tremendo, queridos.
Inclusive eu quero dizer uma coisa para você: se aqui e ali você perceber as repetições, é porque Paulo vai trazer essas repetições e o Espírito Santo que concedeu isso para ele, porque nós temos uma dificuldade imensa de entender o verdadeiro Evangelho, tá bom, queridos? E Deus repete, Ele quer fortalecer o verdadeiro Evangelho no nosso coração, e por isso Ele pergunta: vocês terá sido o caso que terá sido se vocês começaram, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Eu já toquei assim rapidamente aqui sobre isso. Agora eu quero insistir com você e pedir que você registre no seu conhecimento teológico, calvinista, reformado, da sua igreja aqui, a presbiteriana. Não estamos falando mal dos outros, nem queremos dizer que somos melhores, pelo amor de Deus, mas queremos que você tenha consciência. A preocupação da igreja reformada é que você tenha consciência das verdades reveladas, que você se agarre a essas verdades reveladas, que você viva por essas verdades reveladas. A verdade revelada aqui é: você sabe que já compreendeu que você se converte pela graça, que você é salvo pela graça, mas de repente muitos de nós tentamos nos aperfeiçoar pelas obras. Os Gálatas começaram uma jornada pela fé, dependendo de Deus, dependendo do Espírito Santo, mas agora de repente eles estavam dependendo da carne. Vai circuncidar, vai guardar o sábado, vai guardar dias, festas, isso tudo estava sendo, então, esse encanto, esse feitiço na vida deles, mas era obra da carne, pela força da carne, por penitência, por fazer isso, fazer aquilo, para tentar aqui chegar e ser agradável diante de Deus e crescer por esse meio. Paulo vai confrontar dizendo: vocês são insensatos, vocês estão esquecendo que vocês sofreram. Imagine, no contexto dos Gálatas, queridos, negar todo o Império Romano, toda a glória do Império Romano, negar toda a glória do mundo grego, com a sua sabedoria grega, com as tradições filosóficas, não é? Paulo, noutra carta, ele vai dizer que os judeus procuram, poder, os gregos buscam poder, sinais, e os gregos buscam sabedoria, não é? Então, aquele orgulho dos gregos, de todos os filósofos, Sócrates, não é? Platão, né? E todos os outros da história, toda a tradição, eles abandonaram pelo verdadeiro Evangelho, mas agora eles estavam querendo crescer na carne, crescer pela obra da carne, pela força da carne. Queridos, assim como a salvação é pela graça, a santificação, o crescimento que nós precisamos ter, precisamos nos aperfeiçoar a cada dia. Não somos perfeitos, não seremos perfeitos aqui, mas podemos viver melhor o cristianismo para a glória de Deus a cada dia. Podemos viver o cristianismo de forma melhor a cada dia. Que Deus trabalhe o nosso caráter, o nosso ser interior, mas Ele, pelo poder do Espírito Santo, não pela carne, não sofremos em vão. E Paulo insiste: aquele que opera milagres, aquele que nos cura, que nos aviva, que incendeia a nossa alma, é Ele, e faz pela graça, não por obras da lei, mas pela graça dele em Cristo Jesus. E aí eu quero trazer então aqui, reforçar as lições e trazer aplicações para nós, abreviando essa nossa conclusão então, com muita gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Então, queridos, não seja uma pessoa que se entrega à falta de sabedoria espiritual, sendo levado aí por encantamentos, sejam filosóficos, materialistas, religiosos, falsa religião. Abrace o verdadeiro Evangelho, olhe para Jesus crucificado, esse quadro. Cristo deu sua vida por nós e toda a nossa vida está aí. Esse é o verdadeiro Evangelho, a graça, o amor, a bondade de Deus revelados ali na cruz,
Calvino diz que é como que se nós víssemos o próprio sangue de Jesus sendo derramado, como que os Gálatas estivessem vendo esse quadro vivo e o próprio sangue de Cristo sendo derramado. E essa é a verdade, queridos. Isso tem que impactar o nosso coração todos os dias, para vivermos o verdadeiro evangelho e não a falsa sabedoria, e não abandonarmos esta verdadeira sabedoria espiritual, viver firmado no verdadeiro evangelho, evangelho da graça de Cristo Jesus. O outro aspecto é justamente quando ele diz sobre essa questão de tanto querer comprar a obra do Espírito, quanto começar também na graça e agora tentar aperfeiçoar a vida cristã por obras da carne. Então nós devemos guardar, queridos, o seguinte: o verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho. Quais são as aplicações que eu quero desafiar você, que tem sido profundamente desafiadoras para a minha vida, que essas aplicações? Veja bem, queridos, se nós abraçamos o falso evangelho, duas coisas vão acontecer conosco nesse sentido. Se você ainda acha que você está se aperfeiçoando, crescendo na vida cristã por você mesmo, por suas obras, por seus méritos, se você precisa ainda agradar a Deus para receber o amor dele, para receber os presentes da graça dele em Cristo Jesus, você tem que dar 10 mil para Deus te dar 1 milhão, você tem que fazer 200 quilômetros de caminhada e de penitência para receber o amor de Deus. A primeira coisa que vai acontecer é que você vai viver com medo. Se você abandonar a verdadeira sabedoria, você vai ser insensato e você vai viver com medo. Mas se por outro lado você conseguiu, fez sua penitência, chegou lá diante do altar, se você deu aquele dízimo que você queria para encantar Deus e agora poder merecer alguma coisa dele, isso vai levar você para onde? Vai levar você para o orgulho, para a soberba. Você vai achar que poderá cobrar alguma coisa de Deus. Falta de sabedoria espiritual. Achar que você tem alguma coisa para cobrar de Deus. Quantas pessoas estão brigando com Deus? Eu não mereço, Senhor. Eu não mereço isso, Senhor. Não merece? Claro, Deus não está tentando destruir sua vida também. Se Ele tem permitido uma luta na sua vida, Ele não está querendo destruir você. Mas quando você afirma, eu não mereço isso, de onde nós tiramos essa questão, queridos? Nós merecemos alguma coisa de Deus? Ele está obrigado a nos dar alguma coisa? E o mais terrível que eu quero desafiar a Igreja Presbiteriana da Esperança, você que está nos ouvindo também, nos vendo a partir de uma outra igreja, sendo de outra igreja, mas que você guarde. Quando nós, ao invés de assumirmos esse evangelho da graça, olhando para Jesus, Ele que fez tudo por nós, fez tudo na cruz por nós, e Ele nos deu o Espírito que opera a santificação, opera em nós esse aperfeiçoamento, e quando temos esta profunda consciência, então nós temos gratidão e humildade. Jesus falou daquele caso do fariseu e do publicano. O fariseu chegou diante de Deus em oração, em pé, levantou as mãos e disse: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, não sou como esse pecador, eu dou o meu dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. Era o santarrão, queridos, e ele estava ali cheio de si. Jesus disse: esse homem foi embora sem ser abençoado, porque ele confiou na sua própria justiça e essa falsa religião. Agora, o mais terrível é que a falsa religião nos faz humilhar os outros. Eu não sou como esse aí. O verdadeiro evangelho nos faz amar as pessoas, ainda que as exortando em amor. O verdadeiro evangelho nos faz nos doar pelos outros e não destruí-los. Então, você abraça o verdadeiro evangelho. Se você abraça o falso, você é esse fariseu cheio de si, cheio de orgulho, não é? Vaidade, eu sou espiritual, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu posso cobrar de Deus. Jesus disse: não, todo que se levanta ou exalta será humilhado, O publicano dizia: Senhor, eu não sou digno de ti, nem de olhar para ti, tem misericórdia de mim. E era sincero, era do seu mais profundo coração. Jesus disse que então ele foi abençoado, perdoado,
e voltou para casa exaltado. Aquele que se humilha será exaltado. Se o evangelho que você vive não faz ver o próximo com amor, não seja questão política, financeira, guerra de que seja, que te faz odiar o outro. Nós estamos vivendo dias de muito ódio uns contra os outros. Nós precisamos recuperar o amor, ainda que sinceros, como Paulo estava sendo aqui com os irmãos, mas com muito amor, chamando os Gálatas para olharem para Jesus, esse quadro vivo, mostrando Ele que deu a vida por nós. Esta palavra viva dizendo: o Espírito Santo nos foi dado. É pelo Espírito que nós crescemos, nos aperfeiçoamos, é na dependência, que você vive uma vida dependente do Espírito, completamente dependente do Espírito Santo. Entrega tudo a Ele hoje, o mais urgente possível. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ajude você a tomar suas decisões de entrega de vida, de consagração de vida, de abandono da insensatez, dos encantos das falsas filosofias, falsa religião, materialismo. Que o Senhor te abençoe em viver para Deus, viver para a glória de Deus, na dependência dEle, na dependência do poder e da graça do Espírito Santo. Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da graça, da misericórdia, que não somente nos salva, mas que está operando eficazmente em nós para esse aperfeiçoamento, a sermos mais parecidos com Jesus. Dá-nos, ó Deus, esta graça de vivermos na dependência do Espírito Santo, na dependência do verdadeiro Evangelho, amando o Senhor e nos entregando a cada dia a Ti, e amando o nosso próximo, deixando, ó Deus, esse falso evangelho do moralismo, do legalismo, que mata o outro, que tem esse ódio todo, Senhor. Enche-nos de amor pelo próximo, ainda que seja um publicano, indigno, político, corrupto, mas que merece, ó Deus, que carece do nosso amor. Não merece, mas carece do nosso amor e da graça do Senhor. Enche-nos de Ti, Pai, enche-nos do Espírito Santo, dá-nos a alegria de viver com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Viva a verdadeira sabedoria do Evangelho. Ame a Jesus, ame o Espírito Santo, viva na dependência de Deus. Vamos receber a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre.